para se fazer cristão, tem que ter a evidência, o fruto. E hoje, a epístola, a primeira epístola de João, vai nos ensinar que evidências são essas. Quais frutos são esses que o cristão verdadeiro, que o salvo e o convertido verdadeiro tem que dar? Primeiro, então, primeira evidência está no versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. O que significa Deus é luz? Deus não é obscuro, oculto, desconhecido, não. Luz brilhou sobre os homens, revelou-se aos homens através da criação, através do seu Filho e através da sua palavra. A primeira evidência de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro convertido, ele anda pela revelação que Deus o deu. Deus se revela através da Escritura, e a evidência que ele é salvo é fazer a vontade de Deus revelada na Escritura. O que significa? A palavra me foi revelada. A palavra de Deus é um compêndio doutrinário de regras, normas, preceitos, estatutos, morais, sociais, civis e espirituais. A primeira grande evidência de um verdadeiro salvo significa: ele aplica cada conceito bíblico revelado por Deus na sua vida diária. A palavra, ela tem princípios para todas as áreas da nossa vida. E um cristão verdadeiro não dá um passo sem aplicar o conceito bíblico na sua vida. Como é ser um bom funcionário? As epístolas de Paulo: servi vosso Senhor, não à vista para agradar o homem, mas como para agradar a Deus. Estou aplicando um conceito bíblico. Maridos, deveis amar vossa esposa como Cristo amou. Eu estou aplicando um conceito bíblico. Eu não amo de qualquer jeito. Eu não me relaciono com a minha esposa do jeito que eu quero, porque aí eu me torno ímpio, confessando assim que eu não sou salvo, porque eu não estou andando na revelação de Deus. Segunda evidência: ser sensível ao pecado, ter uma vida de arrependimento. Olha o que ele está dizendo aqui: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E aqui está no grego amartano, é um infinitivo presente vivo que subentende ação contínua. Então está dizendo que quem é salvo nunca mais pecará. Ele está dizendo que quem é salvo não fará ação contínua, prática diária, estilo de vida pecaminoso. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é salvo, qualquer que é convertido, não comete pecado, não tem a prática diária no pecado, não tem o pecado como estilo de vida. Por quê? Porque a sua semente permanece nele, porque o seu Espírito está nele, porque ele foi regenerado, porque é outra natureza que habita nele, é a natureza de Cristo. E se a natureza de Cristo habita verdadeiramente nele, ele não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de novo, porque é salvo. Então o convertido, o salvo, ele não tem o pecado como estilo de vida, ele não tem o pecado como habitual, ele não tem o pecado como prática diária. E se você se diz salvo, se você se diz convertido, mas não sabe diferenciar o santo do profano, você não é salvo. Se você não é sensível ao pecado, você não é salvo. A terceira evidência: tem que andar como ele andou, como Cristo andou. Tem que ser como Paulo: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo.
andar como ele. Atos 11, 26, está escrito assim na igreja de Atos: pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Se pareciam com Cristo, andavam como Cristo, imitavam a Cristo, tinham o caráter semelhante ao de Cristo. Pastor, imitar a Cristo, andar como Cristo andou, é ser perfeito como Ele? Nós não vamos conseguir, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas vai haver um esforço descomunal em nós para imitá-lo. Nós vamos desejar ser como Ele, como o capitão da nossa salvação, como o nosso mestre. Vamos querer praticar todos os seus hábitos revelados nos 4 evangelhos. Quarta evidência: amar nossos irmãos em Cristo, andar com eles, servi-los, ter comunhão com eles, é uma evidência. Cristão que odeia outro cristão, aqui não está dizendo do próximo, de ímpios, está dizendo ama o seu irmão, irmão em Cristo, que professa a mesma fé em Cristo, os cristãos em toda a igreja do Senhor no mundo. E a quarta evidência, ele diz: aquele que diz que está na luz, aquele que diz ser salvo, mas aborrece, odeia, tem algo contra o seu irmão, até agora está em trevas. Até agora significa nunca se converteu. Mas aquele que ama seu irmão, o outro cristão, está na luz, esse é convertido. Essa é uma evidência, ele é salvo, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece, que odeia, está em trevas, e anda em trevas. Está e anda, não converteu e continua não convertido. Não foi salvo e continua não salvo. Olha essa evidência. Amar está ligado à salvação. O amor está ligado à salvação. Já parou para pensar? Aquele que diz que está na luz, que é salvo, mas odeia o irmão, está em trevas, não pode ser salvo. Por quê? Porque Deus exige que tenhamos zelo com os outros membros do corpo de Cristo, que amemos os outros aos quais Ele derramou o seu sangue. Quinta evidência: santificação. Santificação. Um verdadeiro salvo cresce na santidade. Hebreus capítulo 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a qual não somos salvos, sem a qual não somos convertidos. Santificação. Uma pessoa que diz salva, que diz crente, cresce em santidade, se santifica gradativamente, não se converte e se santifica em um dia, mas cresce diariamente, mês após mês, em santificação. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A santificação é de glória em glória. Aqui está dizendo que Moisés, quando subia, colocava o véu, porque Israel não podia ver a glória de Deus, se manifestava através do rosto de Moisés, se iluminava. Israel não podia olhar, porque Moisés estava como um espelho, transmitindo a glória do Senhor. Mas como que é isso? Moisés subiu no Monte Sinai várias vezes e ficou vários dias. Moisés corrupto, sujo, mundano, ímpio, ele sobe e tem contato com Deus e volta, sobe e tem contato com Deus e volta. Suponhamos que o rosto de Moisés é preto. O preto significa corrupção, mundanismo, o seu caráter, o seu eu sou esse preto, o caído. Quando Moisés subia e voltava, estava menos preto. Moisés subia de novo e voltava, estava cinza. Quando Moisés subia de novo no monte e voltava, cinza bem clarinho. Subia mais uma vez, voltava, branco. Subia mais uma vez,
transparente. Subia mais uma vez, reluzente. Subia outra vez, já não era a sua luz, a sua natureza, não era ele, era a luz de Deus que brilhava nos homens. Então Moisés, de glória em glória, atingiu o ápice da natureza de Deus, refletindo-a como luz para os israelitas. Da mesma maneira, nós, pelo contato com Deus em oração, jejum, dia após dia, mês após mês, o nosso negrume vai desaparecendo. Natureza humana ímpia vai clareando, e esse clarear é a natureza de Cristo nos santificando, um dia, 2, 1 ano, até que um dia não é mais a nossa cor escura que reflete aos homens, nossa natureza. A luz de Deus reflete em nós, como um espelho, aos homens, a natureza de Cristo. Isso é santificação. Então, meu irmão, você não se diz salvo pela sua confissão, nem por estar na igreja, nem pelo que você acha. Foi nos dado uma revelação para nós, através dela, nos policiar, nos pautar, para ver se somos realmente salvos.